Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e o meu convidado é ator, professor, diretor, apresentador, cantor. Ó, tem mais coisa aí, tá? Mas ele falou tantos e... Digão Ribeiro, seja muito bem-vindo ao podcast. Gente, põe no pacote Digão, fica difícil decorar. Já entende que é do Digão, entendeu? A gente já riu tanto e aí já tem um antes de selinho de começar. qualidade. Nem parece, né? O quê? Se tivesse ensaiado, olha, tô passando mal, hein? Passando mal de quê? Começou, né? Ela falou que Gente, agora esse homem começou, é agora começou. maravilhoso. Diz pra mim, Digão, eu nem perguntei quantos anos você tem, porque eu acho isso um pouquinho delicado. Mas pode perguntar, Mas eu já sei da minha vencer esse pesquisa, trauma, não vou vencer esse falar. trauma. Ai, Venci. conta pra gente, desde quando a arte entrou na sua vida? Então, vou falar a minha idade, pra não você ter medo não. Passei Eu pela sei crise a dos sua idade, 27 mas pode agora. falar. Fiz 28 anos, gente. Ah, fala sério. 28 anos. Jovem. Não, mas tem a crise dos 20 e poucos, né? Saí agora, fiquei com medo de ficar maluco com 27 anos. Que isso? Consegui 27, fazer 28, tem crise dos me 27? encontro uma pessoa muito sã, muito Não lúcida, para de trabalhar, como é que vai grato. ficar doido? Tá entendendo? Tô ótimo assim, então. Mas a arte entrou na minha vida através dos meus amigos, assim. Eu sempre estudei muito desde cedo, muito incentivado pela minha mãe, pela minha família, apoiado desde sempre. Eu estudava no NAVE, um colégio de horário integral, um projeto da Oi Futuro, com o intuito de investir em roteiro para novas mídias, programação de games, coisas que bacana. comunicassem com o futuro, assim. E aí lá eu fiz uns amigos muito, assim, para a vida toda, que não queriam se desgarrar depois de 3 anos de ensino médio. Ou seja, ficava de 7 às 7 da manhã, Uau. da manhã até a noite juntos. E aí quando se família, formou, né? eu queria continuar junto. Falei assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer teatro. Aí pronto. Aí quando eu fui pro Você teatro tinha com quantos os meus anos, mais ou amigos, eu menos? tinha 18, 17, Ah, 17. tá. Então não foi algo desde pequenininho, Não. assim, né? Faz pouco tempo. 10 anos. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Graças a Deus, Senhor. Ai, nunca foi sorte. Tu pode falar isso aqui. E aí, com Pra me falar, né? Pra me contar esse com segredo. 17 anos, eu pisei no palco pela primeira vez. Uau, pisou cedo, que Fiz delícia. Fiz uma sketch que era inspirada na música Não Para, da Anitta. Aí eu Aí que tu não quis subi, mais sair do palco mesmo. dancei a Anitta no palco, ganhei uma bolsa no Sesc Madureira. Tô pra falar isso aqui. Dani, minha primeira professora de teatro. Dani Zamorano. Obrigado por tudo, viu? Ai. Me deu uma bolsa de teatro e aí dali eu mudei meu curso na faculdade. Fiz Tava prova pra estudando o quê Martins lá, Pena, né? eu tava fazendo produção audiovisual na Estácio. Tinha passado e era uma linha que continuava comunicando com o que eu fazia no ensino médio. Então eu falei assim, vou seguir por aqui que eu acho interessante, né? Contar essas narrativas por trás da câmera. Aí depois do teatro, eu falei assim, não, acho que vou pra frente da câmera. Acho que pode ser mais interessante. E Como aí... é que você conseguiu mudar? Lá, porque lá não tem, né? Então, eu comecei o teatro no Sesc Madureira, no Sim. curso livre. E aí, quando teve essa apresentação, eu conversei com minha mãe e com meu pai e falei assim, gente, eu acho que eu quero muito trocar de curso. A gente falou assim, vai. Minha mãe só queria que eu continuasse estudando. E meu pai queria que eu tivesse alguma coisa que realmente pudesse dar uma possibilidade. E a faculdade de teatro na Estácio era licenciatura. Então eu também poderia ser professor. Sim. Que acabou vindo a acontecer depois. E aí, quando eu mudei, já me apaixonei pelo curso. Aí no semestre seguinte fiz prova pra Martins Pena, que é a escola mais antiga de teatro da América Latina. Centenária, hein, galera? Pode falar, Respeita gente, Martins a Pena. cultura do Brasil tem que ser valorizada. Muito. Aí passei em segundo lugar na Martins, eu falei assim, então acho que eu me encontrei. Respeita Então acho que eu me encontrei, peraí. Que Não, isso? acho que eu tô jogando futebol certo Melhor agora. que você só é ele, Não, né? Que tá primeiro. tá entendendo por que ela é ridícula? Vocês vêm aqui pra esfregar na minha cara o pódio. Tá bom. Muito bom. E aí, lá na Martins, eu me apaixonei pelo teatro, assim. E aí eu acho que tudo começou por conta disso. Eu acho que eu entendi de onde vinha a base certa, sabe? Eu comecei por onde a gente se preenche primeiro, antes de expor, assim. E aí me apaixonei pelo teatro, fiquei lá 2 anos e meio, a gente ocupou a escola, aí ficou mais um semestre ainda, porque a gente se apaixonou pelo teatro, se entendeu enquanto artista, se entendeu enquanto pessoas políticas, se entendeu enquanto políticos ativistas, e aí me formei. Quando eu me formei, eu falei assim, acho que agora tá pronto pra poder, né,
ver se a vida me manda aí algum trabalho, assim. Eu sempre tive muita sorte, gente. Eu falo pra vocês aqui, nunca foi sorte, mas tem uma pitadinha também, tá? Que é Eu 99 acho e que sempre tem assim, a 1%. sorte é uma junção de milhares de coisas, porque quando a sorte vem sozinha, parece que é só eu tava ali parado, e aí, poxa, alguém me chamou pra trabalhar. Não, senhor. Sim, Primeiro que você já estava aí no corre já há um tempo, né? E a Martins Pena é um lugar que te prepara. sim. Então também não adianta a oportunidade chegar na sua mão e você não tá preparado. Então acho que não dá pra dizer só a sorte, né? Porque você tá ali estudando há alguns anos, e aí, ok, outras pessoas não foram chamadas, beleza, mas assim, você também estava pronto, se não tinha feito o trabalho e tinha parado de atuar. Pelo menos acontece com muitas pessoas, né? Então Uhum. acredito que era um É. momento ali de você, né, dar. Não, com certeza. Porque foi junto com a Martins, que na Martins, um professor de música, o Lula, ele fez uma exposição sobre Martins Pena e ele pediu para eu poder fazer um vídeo para essa exposição, na qual eu apresentava a exposição em vídeo. E aí, nesse vídeo que eu apresentei, a primeira diretora, Lúcia Moura, que me dirigiu em Praça Paris, foi o meu primeiro filme, assistiu a exposição, aí viu meu rosto lá e viu que era da Martins. Aí quando abriu o teste pro filme dela, que é um cinema mais cult, não é de grande mercado, não é comercial, né? Independente, Então né? eles dão mais oportunidade para novos rostos. E aí ela falou assim, vamos fazer teste lá com a Martins Pena. Aí ela me achou, aí dali as sementes começaram a ser plantadas nessa troca, né? Uhum. Nesse trabalho bem feito. Eu acho que um bom convívio Lógico, é isso também, né? Você chegar para fazer dando o seu melhor, né? Com todo o seu potencial, e não é só o talento, né? Tem um pacote de coisa ali, né? O cara é pontual, o cara é entregue, o cara chega com o texto decorado. também. Gente, É você esse cara? esse cara sou eu! Eu vou falar pra vocês aí. Se vai me contratar, 2023, ó. Porque tá ele não tá começando. contratado ainda, gente. Até parece. Mas me conta, aí começou, aí fez esse filme, e aí como é que foi o gancho de um trabalho para o outro? Como é que foram surgindo essas oportunidades, essas pontes? Aí o meu primeiro filme foi Praça Paris, né? Que é um filme dirigido por Lúcia Moura, que foi um filme no qual eu contracenei com a Grace Passou, uma dama do teatro. Dizem as línguas que é a Fernanda Montenegro da nossa geração. Tô aqui pra concordar com isso, apesar de achar que a Grace Passou, na verdade, né? E foi um filme que me abriu muitas portas, assim, porque foi um filme que eu fui indicado pro Festival do Rio como ator revelação. Foi um filme que a gente saiu do país pela primeira vez, a gente foi pra Chicago, no Festival Uau. de Cinema também. Então, assim, foi muito uma confirmação, sabe, de que esse caminho que eu tava escolhendo, de alguma forma, era o caminho certo, assim, era um caminho a Que te prosperar. escolheu também. Sim, tinha me escolhido, de alguma forma. E aí, dali, foi do primeiro filme, eu acho que até o quarto, acho que foi muita indicação de pessoas que trabalharam comigo. Pessoas que Que foram te trocaram comigo assistindo. no set de filmagem, tipo assim, pessoal de produção, pessoal de direção de elenco, porque o Praça Paris, ele foi o primeiro filme, foi um filme todo produzido majoritariamente por mulheres, assim. Uhum. A Lúcia tinha uma equipe feminina muito grande, e elas, nesse trato comigo, elas me acolheram, tipo assim, super de peito aberto. Seu primeiro filme, garoto, então vambora, tá tudo bem. Quer dormir no set, pode dormir aí no chãozinho, descansa, vamos gravar quando tiver que gravar, vai ser tudo tranquilo. E eu acho que eu pude, tipo assim, ter realmente o Praça Paris como uma escola de audiovisual. Porque isso era uma coisa que a Martins não preparava, sabe, assim, pro audiovisual. Ela era muito mais teatro. E aí entender como pegar toda aquela bagagem do teatro e colocar no audiovisual foi um processo bem solitário, porque é isso, assim, porque teve que ser na prática. Não teve tempo, tava acabando a Martins Pena, depois de um período de rebeldia, tipo, ocupando escola pra rua, com manifestação, e a família, tá bom, você tá falando que você é isso, mas isso aí vai dar em quê? Tem que dar nisso. Então, assim, Praça Paris foi essa escola, e que dada a dedicação que eu acho que entreguei ali, as pessoas enxergaram muito potencial, assim. E aí logo depois veio Ursinho, que foi um filme que foi uma produção francesa, que rodou aqui no Brasil. Você é muito chique, tá entendendo? Mano. Aí eu fui indicada, aí eu fui indicada pra uns prêmios aí.
que nunca chegou na minha mão, que é tudo internacional. Isso é uma dor que eu tenho, mas eu tenho esse título aí. Por quê? Mas você ganhou? Ganhei. Como assim não chegou na sua Eu mão? acho que Que ganhei absurdo. melhor ator em um Porque você tinha que ir lá buscar? filme. Tinha que ir lá Não, eles participar do foram, me evento? chegaram aí buscar, só que eu tava aqui no Brasil. Não, mas aí eu não te não entregaram. levou. A produção independente ainda, pessoal. Mas ganhou. Deixa eu ver. A gente Já sabe tá no que nosso ganhou. título. E aí veio pra essa. Aí Joga no veio. Wikipédia, no Google. tá lá. Pesquisa, gente. Tá aí no meu currículo. E aí veio Ursinho, aí depois veio um Animal Amarelo, que foi uma participação também que tinha muito peso porque era o símbolo do filme, né? A gente tava falando sobre o Animal Amarelo, estreou agora há pouco também. Passou no Canal Brasil, ganhou vários prêmios, vários Quiquitos de ouro. Só participa de produção muito boa no cinema cult, gente. Confia em mim, quem Kikito quiser é assistir. o de Gramado, né? Ganhou vários prêmios. Maravilha. E era um personagem que trazia essa, de alguma forma, essa imagem do Brasil aprisionado, sabe? Que não se conhece, assim. Uhum. E aí eu era como se fosse uma entidade do filme. Eu era o Animal Amarelo que ficava circulando por ali, assim. E aí esses filmes foram, tipo, abrindo, eu acho que o olhar das pessoas a novas possibilidades de trabalho que poderia fazer, assim. Obviamente caí naquela ideia marginalizada, né? De fazer os papéis mais caricatos, mais previsíveis pra gente. Fiz Impuros, fiz Irmandade. Eu acho que eu já fiz todo o papel de bandido que eu podia fazer, eu já fiz. Fez um pouco da bandidagem, Fiz um pouquinho da bandidagem antes pra poder, tipo, mostrar uma Mas versatilidade. você queria aprender um pouco também, né? Porque nos outros você não tinha feito isso. Porque tem isso, tem uma coisa que as pessoas não conversam com a gente sobre, que é como a gente faz pra poder hackear esse sistema do audiovisual. Eu sempre fui professor também. Quando eu me formei na Estácio, eu estava terminando a Martins Pena, e aí nesse processo de começar os filmes e engatar um atrás do outro, tipo, no terceiro ano, depois que eu me formei, eu já estava fazendo 3 filmes no ano. Quando eu fui pra minha agência, ela falou assim, nossa, muito difícil alguém fazer isso sozinho, sem ser agenciado. Mas, porque foi no crescente. No primeiro ano eu fiz o Praça Paris, que não era um personagem marginalizado, eu acho que ele tinha uma coisa para discutir ali, de uma complexibilidade sobre a realidade na qual ele vivia, ele e a personagem dela, que eram periféricos e eram corpos pretos, então, tipo assim, existe uma delicadeza, existe um respeito ali, né, pra poder tratar sobre aquelas narrativas. Só que dali, quando a nossa imagem chega de primeira, a gente tem que entender que sim, o audiovisual, ele tá tentando caminhar para um lugar no qual ele não trabalha com imagem aparente. Porque a imagem aparente, obviamente, vai sempre reforçar estereótipos. Estereótipos, sempre. E preconceitos que a gente tá tentando destruir. Mas ainda é muito isso. E eu sei que é muito isso porque todos os meus trabalhos de relevância depois desses 2 cinema cult que eu fiz foram nesses papéis marginalizados, assim, sabe? Foram traficantes, foram bandidos. E foi uma fase muito difícil da minha vida que eu falei assim, agora tudo bem. Falar que eu sou uma ótima atriz me dando 2 papéis diferentes para poder fazer é ótimo, porque eu consigo criar e trabalhar a minha vertente em lugares diferentes. Agora você me dá 4 papéis seguidos do mesmo pra personagem, fazer o mesmo né? bandido, o mesmo cara que tá ali, que vai vir, vai apanhar, vai levar tiro, vai correr. Como é que eu vou criar em cima disso, assim? E aí mas eu consegui, me dediquei, aí eu tentei o máximo humanizar esses personagens pra tirar eles desse primeiro lugar que a gente vê, né, que é um traficante. Mas quem é esse traficante, sabe? Na história, que história que esse traficante tá trazendo? E aí trazer uma aproximação das pessoas com aquele personagem, com aquela história. E aí a partir dali ela conseguia enxergar talvez o meu trabalho como ator. E aí uma estratégia que eu tive, que eu agradeço a Deus, ao universo e a eles também por isso, foi junto com esses filmes que estavam vindo, que eu fiz o Praça Paris, fiz o Ursinho, fiz o Animal Amarelo, aí depois do Animal Amarelo surgiu o convite através do Gabriel Bortolini, que fez comigo Praça Paris, meu primeiro filme para poder fazer Eduardo e Mônica. Que aí pronto. Aí mudou a conversa, porque Eduardo e Mônica era um filme comercial, era um filme no qual não tinha nada a ver... maior, né? Um projeto bem grande. E não tinha nada a ver com os personagens marginalizados que eu tinha feito antes. E era uma oportunidade de começar a conversar
fora dali, assim. E foi exatamente Eduardo e Mônica que muitos pontos de virada começaram, assim. Foi no Eduardo e Mônica que eu gravei pela primeira vez com a Eli, que tinha estudado comigo na Martim, a gente fez o Eduardo e Mônica juntos. E aí ela olhou na minha cara e falou assim, ok, Digão, agora você tem que ter um agente. Você tem que ter um agente pra poder conversar com você e te mostrar onde estão as oportunidades. Porque é isso, assim. Pouco se fala no audiovisual como chegar, dicas de por onde pesquisar, buscar trabalho e tudo mais. Sim, mas tem muito ator que é muito talentoso, mas fica perdido no mercado. Porque tem um formato de mercado que acontece que não é explicado pra gente, assim, sabe? Tem muitos agentes que tem casting, por exemplo. Tem muitas agências que tem eu quero estar na tua agência. Então, vou pegar suas fotos, vou pegar teu perfil, tá aqui. Tudo bem, só que essa agência, ela vai te mandar pros papéis, na maioria das vezes, de elenco de apoio ou participações especiais. Que são os pedidos que vão em demanda. Sabe? Tipo, tem uma novela, nessa novela vai ter tantos perfis nesse estilo, vamos ter umas participações nesse lugar aqui, e aí manda pra lá, e vai pra lá. Só que talvez esses papéis que tenham mais relevância na história, no sentido de serem coadjuvantes, elenco principal e tudo mais, eles vão direto. Eles vão direto para as agências, que aí tem essas agências de atores que estão trabalhando há mais tempo e aí tem uma relevância de currículo maior, que é onde chega primeiro. Que aí geralmente aí agora eles estão tentando desmistificar isso para dar mais oportunidade. Porque quem não tem agente não consegue furar essa bolha. Sim, e aí agora tem os castings digitais, né, que estão acontecendo. E aí tem várias plataformas que estão permitindo isso e deixar esse processo mais horizontal. Mais democratizado, né, que é difícil. Que é muito difícil. E aí ela falou, só que na época ela falou isso comigo, eu falei assim, não, então vambora, entendi. E aí eu conheci o Gabriel Leone. Protagonista, né? Com a Alice protagonista Braga. Junto com a Alice Braga. Aí ficamos amiguíssimas. Trabalhando mais 3... Aí eu fui pra agência dele, com a BR3, com a Ilana, que já tava conversando com ela também. Eu falei assim, inclusive eu tô gravando um filme com o Gabriel aqui agora e tudo mais. Ela, você tá em Brasília e quando voltar pro gente conversa. Eu voltei pro gente conversou, a gente fechou. E conheci o Vitor Lamoglia. Meu bebezinho, Vitor, eu te amo pra sempre, amigo. Que foi quem ficou comigo e com a Eli, assim, e com o Ivan Mendes também, com a Luísa, lá durante o processo de filmagem, hospedado 24 horas. E aí era vídeo, palhaçada, zoação, jogo de carta. Aí numa dessas, o pessoal do Parafernália viu um story nosso zoando e falou assim, esse garoto é engraçado. Vamos gravar um vídeo com ele aí pra ver o que dá. Eu falei assim, vamos ver. Aí eu voltei e o Vitor falou assim, quer gravar um vídeo lá? Eu falei assim, amigo, vambora. Eu preciso mostrar minha versatilidade, né? Não posso fazer só bandido, então vamos ver se a gente consegue fazer rir também. E aí eu fui lá. E aí quando eu cheguei, o pessoal se apaixonou e falou assim, então é isso, então é match. E aí eu agradeço muito a isso, por quê? Porque aí em paralelo, com os meus personagens mais difíceis de trabalhar, eu podia ficar explorando a comédia, explorando o audiovisual num lugar mais tranquilo, que foi Parafernália, assim. Você ainda faz? Faço ainda. Tô lá ainda. Essa agenda louca aí. Gente, amo vocês, hein? Tô pra falar pra vocês que o Parafernália não faliu. Eu tô lá, inclusive, tá bom? Que horror, claro. E tô pra falar pra vocês que... disso, o YouTube tá como? Tá bombando. Mas você teve, quando você falou que foram 4 personagens, assim, em sequência do estereótipo bandido e tal. Você teve medo de não conseguir sair desse lugar? Porque tem gente que não sai, né? Eu tive medo. É muito louco falar isso agora porque já saiu, né? Eu digo assim, já saiu não num lugar prepotente de já não estou mais ali. Mas é tipo assim, consegui mostrar que dá pra ser além. Na verdade, você começou ao contrário, né? Você começou mostrando diferentes facetas, mas quando caiu nesse lugar, de repente já era o lugar que você pensou, agora estabilizou a carreira, mas não pode estabilizar nesse lugar, tem que sair desse lugar. É porque tem um lugar que as pessoas compram mais. Sim. As pessoas ali, elas... Não à toa, o filme, nossa maior bilheteria é Central do Brasil, né? Sim. Aliás, Central do Brasil e Tropa de Elite. Eu ia falar Tropa de Elite, falei Central do Brasil, porque Central do Brasil não tem essa bandidagem. Tropa de Elite. É o Tropa de Elite, assim, uma das maiores bilheterias que a gente tem, aí o pessoal fala muito, e
Tem isso, tem tudo isso que esperam do Brasil. E do ator Pois é. brasileiro, do estereótipo. Quando eu comecei a fazer, eu falei assim, ó, aqui eu sei que vai dar caldo, porque eu já era uma pessoa periférica, hoje em dia eu moro no Gardenia Azul, que é do lado da Cidade de Deus, mas eu fui nascido e criado dentro da Cidade de Deus. Então, esses blockbusters, esses favela movie também chegam muito nas comunidades. E é um gênero muito consumido, assim. E aí, por isso que discutir sobre a relevância, sobre a importância, sobre o impacto que tem, é sempre muito complexo, porque eu já vi como esse gênero é aceito, sabe? Dentro dessas comunidades. A gente tem que se perguntar o porquê, pra poder desmistificar. Pois é, eu achei que fosse o contrário. Não, mas o pessoal consome muito, assim. E tanto que se você me botar na rua de Botafogo, as pessoas vão me reconhecer pelo Parafernália. Se você me botar na rua de Cidade de Deus, as pessoas vão me reconhecer pelos filmes, pelas séries Impuros, por Irmandade, que são coisas que falam sobre um universo que é mais próximo e que de alguma forma as pessoas não sei. São todas séries maravilhosas, Sim, né? são todas Porém, ótimas, elas sempre reforçam um lugar que a gente já conhece, né? E aí, quando eu fiz as 3 primeiras, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu via que ia se repetindo. E aí, o meu medo surgia muito mais pelo meu desafio interno de falar assim, tá, passei um teste para aquele. Agora vai ser outro personagem naquele mesmo lugar e eu vou ter que passar nesse teste de novo. E aí, será que vai? será que eu Aí consigo? foi Será que eu indo. digo não? Dizer não, nunca. Gente, nunca digam não. Isso é uma coisa que eu falo pra vocês aqui agora. Nunca digam não. É porque você não Porque sabe a que um gente trabalho não... pode levar a outro, As né? oportunidades, elas não estão em várias portas. Nós estamos em situações diferentes. Nós somos pessoas diferentes e saber tirar proveito, talvez, das oportunidades que nos são dadas, desde que não fira o outro, seja a melhor forma de seguir, que a gente continua avançando, assim, sabe? Mas sempre, tipo, botando seus valores em pauta, em frente, assim, na frente. Quando eu fiz os 3 primeiros, eu tava com muito medo. Aí quando eu fiz o 4º, que foi Alemão 2, que era um personagem marginalizado, mas que era o chefe do morro, que era o antagonista da história, aí eu falei assim, tá, agora você tava com medo, não posso mais ter medo, porque agora é um filme que vai poder permitir dar voz ao personagem e discutir sobre a narrativa que eu tô contando, porque o meu personagem é um personagem-chave dentro dessa história. E aí foi quando eu falei assim, tá, esse aqui então vai ser meu último. A gente Você conversou. decidiu. Meu último, assim, no lugar de fazer sem poder abrir a boca, poder falar o quão complexo, o quanto de gatilho que ele me dava, não só enquanto homem preto, mas enquanto artista também, sabe? Que é prosperar para outros lugares e vai estar sempre taxado por uma coisa que é a estética, que é a primeira coisa que as pessoas veem. E aí, quando a gente começou a gravar, estudar para Alemão 2, Alemão 2 é a continuação do 1, e aí do 1 eles trouxeram a Mariana Nunes, que é perfeita, incrível, Mariana Nunes, aí juntamos eu, Mariana Nunes, Aline Borges, Dan Ferreira, todo o elenco preto do filme, junto com o apoio do elenco branco também, e começamos a discutir sobre o que aquele universo ali, de alguma forma, trazia, que a gente não podia reforçar, e o que a gente podia, tipo, trabalhar e humanizar daquele texto para que ele fosse mais uma denúncia do que um blockbuster, sabe? Mostrando a violência solta aí pelo Rio de Janeiro, um descaso do Estado que continua. Está em pleno 2023, a gente está vivenciando, estamos vivenciando agora. E o nosso trabalho enquanto ator tá num lugar que agradasse a gente, assim. E aí foi quando a gente falou assim, não, então a gente vai fazer isso. A gente fez isso durante o processo do filme, de ensaio, fez durante o processo de gravação, e aí durante o processo de lançamento, que foi o nosso choque. Porque aí o filme tinha que vir pra jogo, tinha que vir pra rua. E aí quando o filme vem pra rua, é quando você mostra o trabalho que você fez e você defende aquilo que você fez ali. E aí foi quando eu falei assim, não, agora eu tenho que ter coragem. Aí foi quando eu tive a maior coragem da minha vida. Que eu falei assim, agora eu sou artista. Porque a minha arte no teatro, ela era completa. Porque era no palco, era viva, tinha as pessoas, tinha troca, tinha conversa. Agora em Alemão 2, na pré-estreia no Festival do Rio, na premiere. Um dos maiores festivais de cinema do mundo. A gente vai fazer uma manifestação. Vocês fizeram? Fizemos.
E aí? Juntei alunos meus, juntei irmãos de Martins Pena, todos de teatro que conhecem minha trajetória, que conhecem a busca, né, para poder chegar até ali, para poder falar sobre um discurso que não era só um discurso mais do filme. Eu acho que o filme, por si só, ele tem uma mensagem que muito mais traz a imagem violenta, né, do que acontece, das chacinas que acontecem nas comunidades, do que deixar, de fato, a mensagem por trás no ar. Mas ela falava sobre uma realidade que era minha, que era as ocupações das UPPs nas comunidades. E eu fui nascido e criado na Cidade de Deus. Eu vi esse processo, sabe? E eu conheço pessoas que foram afetadas por esse processo, por esse descaso. E a gente falou assim, tá, agora então a gente tem que falar sobre isso, assim. E aí a gente se juntou e a gente fez um manifesto no tapete vermelho, assim. Pra poder lembrar que aquele filme ali, ele podia estar no meio de um festival, isso assim, o maior festival do Brasil, mas que antes de ser um entretenimento, ele era uma denúncia. Ele era um ato político. Ele era uma denúncia do descaso, sabe? Que continua acontecendo. E a gente fez uma performance que, assim, foi um dos momentos em que eu me senti mais completo quanto artista. Porque é isso, sabe? Você tem um medo, porque você tem uma oportunidade que foi dada por um terceiro, querendo algo que você não sabe se vai alcançar, porque é a audiência, que é número, mas com uma importância e uma relevância que você, enquanto artista, você, enquanto consumidor, sabe que pode ter. Então, assim, quando a gente consegue vencer esses medos para poder peitar o nosso discurso e levar o nosso trabalho até o final, é como se a gente fosse assim, tá, me encontrei na profissão, posso continuar fazendo isso aqui, agora é só entender, né, algumas coisas que posso fazer que não me deem tanto gatilho, não me deixem à beira do infarto. Mas ali foi quando eu falei assim, é isso, assim, então ser artista é isso, tem que ser isso. Tem que ser saber a arte que você está fazendo, saber defendê-la e saber o impacto que você quer que ela cause nas pessoas. Saber Pra como não ela fazer, vai influenciar no outro. pra saber se você tá fazendo certo, se tá fazendo errado, se tá colaborando, se tá sendo de serviço. E aí dali eu falei assim, então vambora. E aí dali também, tipo, a vida já me tranquilizou, aí já foram mudando os perfis de personagem, já foram entendendo talvez que tenha um artista político que possa trazer mais discussão. Né, Esse ano vem pra televisão Eduardo e Mônica, gente, tanta coisa acontecendo. 2023, ó. Eu nem acredito! Quem diria, né? Porque há um ano atrás a gente tava assim, meu Deus, quando que eu vou atuar de novo? Quando que a arte vai... Um sonho voltar pra rua. Como é que foi gravar o Eduardo e Mônica? O Eduardo e Mônica Porque você quebrou uma barreira ali, né? Quer dizer, voltar não. Voltar mais ou menos, né? Porque você começou com os personagens que não eram estereótipos, né? Estereotipados. E aí voltou pra essa... O Eduardo e Mônica foi um presente, assim. Primeiro que viajar pra gravar é muito bom. É muito bom. Você se sente de férias porque você grava por diária, né? Tipo, tem diária de filmagem hoje aqui. Se você não é elenco principal, você não grava todo dia. Então, tipo, a gente ficou morando em Brasília, num resort. Que chique. Do lado do Rio Paranauá. Rio Paranauá. Rio Paranauá. Numa tarde quente, eu fui embora de Brasília, no Rio do Paranauá. Quando você morreu? Esqueço o nome do rio, me ajuda a lembrar o nome do rio. Desculpa, não Gente, vou... Brasília, não me mata, por favor. Ai, desculpa. Ali do lado também. do rio Paranauá, a gente ia nadar todo dia e eram com artistas que eu idolatrava, assim, que eu era muito fã. Quando Gente, eu vi a você, Alice tá Braga atuando chegando numa motinha, eu falei assim, para. Ela ensaiando que a Mônica andava naquela motinha, eu falei assim, não. Aí eu olhei assim, falei assim, não é possível isso. Aí encontrei com a Eli, que era minha irmã já de Martins Pena, ela falou assim, amigo, então vambora. Ele já fazia novela bem assim, então vambora. Aí Vitor Lamoga também, que era uma comédia engraçadíssima. Ivan Mendes, meu amor, te amo, amigo. Muito, muito. A Luísa também. A gente juntou um grupo jovem, né, assim. Então era um grupo que
Pensava igual, conversava igual, gostava igual. A gente saía pelas ruas de Brasília, a gente cantava em todos os karaokês possíveis. Eu fiquei com pavor da música do Eduardo e Mônica. Hoje em dia eu não consigo mais escutar. Porque era todo momento, todo lugar que sentava. Bota play pra gente poder ouvir a nossa música. Aí ficava aquela saga. Mas foi muito legal, assim. Foi um filme que foi importante. Foi um filme que foi esse. Trouxe já uma leveza que dava pra ter no audiovisual, sabe? Contando outras narrativas, assim. Foi a primeira. E aí foi... Porque Praça Paris, Ursinho e O Animal Amarelo, ainda que não fossem personagens marginalizados, eram temas muito densos, assim. Eduardo e Mônica foi uma leveza. Foi assim, ai, que divertido contar essa realidade. Né? Foi muito bom. Aí daí puxou qual trabalho? E aí daí foram surgindo as séries. Aí foram surgindo as séries. Se bem que junto... Estou perdida já, hein, na verdade. Se bem que junto com o Eduardo e Mônica eu tava gravando Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Esse eu não sabia. Geralmente as pessoas falam pra não falar muito sobre ele. Já vi que tá rindo ali e passando mal. Porque é um filme no qual eu faço segurança de uma escola que luta com cocô. Gente, é um filme adolescente. Ué? É normal? Não é normal isso? É escatológico, Mas tem público pra tudo. E tem público pra tudo. Também, né? Se você parar pra pensar, tem coisas piores, né? Tem coisas piores. Mas eu adoro esse filme. Ele é divertido. Ai, gente, lutar com cocô é engraçado, né? Lutar com cocô. O que você fez hoje? Eu lutei com cocô. Quem fala isso, outro dia que a gente conversa muito com nessa temática com a gente é o Leandro Hassum. Ele fala assim, gente, imagina chegar em casa e contar pra sua mulher como é que foi o seu dia de trabalho. Não, amor, eu luta com cocô hoje. Aí depois tive que limpar minha cara, que caiu, espirrou um monte de merda aqui. Palhaçada. Já vai cortar, né? Ficou escatológico demais, gente. Mas é opcional, gente, ó. É aquilo sempre, né? Tá no YouTube, tá no Spotify, dá pra dar uma acelerada. Não é obrigado, porque todo mundo... Não vou me convidar mais pra falar em podcast. Tô proibido. Até a paz. Muito bom. Mas foi esse. De muitos, anota. Aí, você começou a gravar sem parar. Não, sem parar. Aí né? veio... Aí eu fiz Sob Pressão. Aí foram todas participações. Sob Pressão, fiz Irmandade, fiz Impuros. Tô te lembrando ali, ó. O que é isso? Pode falar. Dom, cara. Não. Ai, que isso. Olha que pecado. Não. Corta essa parte. Volta. Fiz Irmandades, fiz Impuros, fiz Sob Pressão. Aí eu fiz Alemão 2, que foi minha dobradinha com o Eduardo, com o Gabriel. Eu tenho que contar minha história sendo guiado pelo Gabriel Leão, que a gente tem um caso. Tá. A gente tem um romance que nunca mais acabou desde Eduardo e Mônica, que a gente só podia trabalhar juntos. A gente ficou assim durante um tempo. Que aí veio Eduardo e Mônica, foi um grande trabalho. Aí a próxima grande produção foi Alemão 2, que estávamos nós dois lá de novo. E a terceira foi Dom. Que foi no mesmo ano. Porque parceria de sucesso, tá ganhando não se mexe, não, né, se gente? mexe. Por favor. Eu falei assim, gente, não me separa do Gabriel. Por favor, deixa a gente junto pra sempre que sai sucesso. Isso é fórmula secreta. Até você encher a cara, encher o saco no outro e... beleza, agora você... A gente fez Alemão 2, e aí, no mesmo ano de Alemão 2, a gente passou pra gravar Dom. Que era essa primeira série, essa primeira grande série original da Amazon Brasil. E aí, tipo assim, do Prime Video Brasil. Mas você já tava na Netflix, né, querido? Já. Peraí. Não, né? Tava na Netflix, não. A Irmandade é da Netflix. Tava na Netflix, não. Tava sim. Foi depois. Mas eu assisti na Netflix, eu achei que já tivesse. A Irmandade? É. Então, mas eu gravei Irmandade depois de gravar Dom. Desculpa, entendi. gente, esqueci disso. Não, entendi. Gente, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, jamais. A grandiosidade está na pessoa, né? Por favor. A gente ressignificando. Muito bom. Porque eu lembro. Porque Irmandade foi a segunda temporada de Irmandade. Eu ganhei o Oscar em 95, mas não faz diferença. Nem zero. Foi a segunda temporada de Irmandade que eu fiz. Eu gravei Dom primeiro. E aí, quando a gente terminou Dom, que foi o segundo mundo, só que Dom estreou no meio de uma pandemia.
Por isso que é muito complexo contar a história. A gente tem O que é maravilhoso também, né? Porque as pessoas ficaram tão apegadas aos Sim. streamings, ao audiovisual, que era o que a gente tinha, né? A nossa fuga, que também foi maravilhoso, né? Porque, de repente, não ia ter tanto acesso Uhum. quanto numa temporada normal. Com certeza. O Dom, quando ele estreou, aconteceu uma coisa que eu não sou a favor disso. Só tô sinalizando aqui como um fato ocorrido, que eu acho, né, um retrato da potência dessa série. Dom, quando estreou, eu lembro que eu moro no Gardenia Azul, né? Lá no Gardenia Azul tem a famosa Gatonete. Eu não tenho Gatonete não, gente, pelo amor de Deus. Mas na Gatonete Nem pode. fizeram um canal que passava Dom 24 horas por dia. Gente, Os 8 episódios. Terminava, começava era um de canal novo. só de Dom? Um canal só de Dom. Meu Deus. Um canal só de Dom. E as pessoas, tipo assim, consumiram, viram, explodiu, só que eu não vi ninguém na rua, que tava em pandemia, a gente não podia sair, então, tipo assim, foi um estouro que é isso, meu trabalho chegou em lugares do qual eu não tive, né? tipo, e nem ter noção, assim, sabe, do alcance, porque às vezes a vizinha que mora na rua da frente tá assistindo e eu não tô sabendo, que eu não sigo ela nas redes sociais. O meu contato com ela seria um contato visual, que ela poderia, tipo assim, falar, dar um feedback, dar uma troca. Só que não aconteceu. Aí, tipo, teve muita pelas redes, eu recebi muita mensagem pelas redes, o pessoal curtiu muito o trabalho. Mas a gente não viu essa onda, assim, sabe? A gente já saiu, tipo, aconteceu um fenômeno que vocês não conheceram, que foi Dom. Mas eu sei que foi um fenômeno porque teve um canal na Gatonete que passava Dom 24 horas por dia. Falou assim, gente, que divertido. Alguém vai ser preso. Alguém? Alguém vai rodar, hein? Nossa. Muito bom! Ai, o dia meu inteiro, Deus. cara, que loucura! Dom, eu Só amo isso. vocês. O Dom, nome do te canal era amo. Dom. E Dom vai estrear a segunda temporada agora também, hein? Dia 17 de março. Já? 17 de março, Já segunda não, temporada. Moiatão aí, né? Mas, enfim. Eles estão gravando a terceira também. Tu não tá na Agora. terceira? Não tô na terceira, mudei minha vertente, não posso mais fazer bandida. Ah. Não posso, tô brincando. Não diga Não, isso. meu personagem, ele... Não pode ter spoiler da segunda que vai estrear ainda. Já entendi que morreu. Não se sabe. Não, de repente viajou, tá escondido, né? A gente Não se sabe, gente, não se sabe. Melhor assista. Pra você. Pergunta indiscreta, Falei, gente, eu sou tipo Tom Holland. Luciano. Eu sou tipo Tom Holland, só Adoro, falo besteira. adoro. Só falo besteira, só Vejo conto todas as fofoca, entrevistas só dele. falo spoiler que não deve. Não, até o dia que para. alguém... Ué, mas spoiler nunca deve, né, querido? Por não, isso mentira, que... eu gosto de spoiler, mas eu não conto, porque eu não posso assistir as coisas em tempo real, então não conto. Deixa eu te perguntar uma coisa importantíssima, porque a gente tá aqui pra falar disso, né? Qual o maior perrengue que você se lembra que você já passou na sua carreira aí? Porque você chegar até onde você chegou sem perrengue é impossível, né? Impossível. Eu digo que toda pessoa que tem grandes histórias pra contar, né, passou por bastante perrengue. 1 minuto de silêncio. Então, sobre perrengue, você quer falar sobre qual tipo de perrengue? Não tem, a gente não hierarquiza perrengue, não. Não, mas a gente tem uma cartilha de perrengues. Desculpa, né, mas é porque você sendo preto, a gente sabe que os perrengues pioram. Eu não posso negligenciar isso. Porque... Mas também não quero, né, entrar numa onda dessa. Eu tô falando de... Pode ser esse perrengue, se foi o que mexeu mais com você, porque eu sei que foram vários. Mas eu digo assim, que te fez repensar a carreira do artista. Que você ficou, cara... Sabe? Que bate um questionamento, um cansaço, talvez, uma vontade de desistir. São vários perrengues que a gente vai passando, assim, né? É isso que você falou agora. Ao longo da vida. Mas... Tem alguns que eu acho que são da profissão. Que é isso, assim, de ser um artista preto, de ser um ator preto, de ser um ator gay, que carrega, tipo, vários estereótipos juntos, periférico, que as pessoas esperam posicionamento, esperam, tipo, um lugar de responsabilidade. Coloca o seu trabalho enquanto ator nesse lugar de cobrança já do público. Uhum.
Mas eu sempre entendo. Só que uma das minhas maiores dificuldades nessa questão é que eu sinto que o que chega antes para as pessoas é isso. É o fato de ser um artista preto, um artista periférico, um artista LGBTQIA+, e não o fato de ser um artista construindo uma narrativa. Assim, Acho sabe? que tem uma pressão muito forte. Existe muito. Tem um perrengue desse que eu posso contar que é tranquilo. Não precisa ser tranquilo, não, mas conte o que você quiser. Não, que esse que é tranquilo que consegue ilustrar isso. Eu fiz uma série de comédia agora, na qual, na construção do meu personagem, ele é um policial. E aí, nessa brincadeira de fazer um policial pela primeira vez, tipo assim, sem ser num lugar de violência, bruto como nos filmes de ação, podendo brincar de ser o policial, sabe? E aí trazer aquela imagem de uma forma mais cômica e mais crítica, assim, dentro do que eu, enquanto artista, entendo que a gente possa brincar ali naquela possibilidade que o humor te traz. Uhum. Eu não posso uivar. Como assim? Eu tenho... Você vai pra quando? Esse podcast vai pra quando? Só pra saber. Vai logo, né? Semana que vem. Eu pego uma... Por exemplo, eu pego uma característica de um personagem que eu crio, e aí esse personagem que eu faço, ele uiva. Só que em dado momento, e com uma preocupação muito respeitosa, na verdade, assim, não foi nem uma preocupação no lugar de me podar enquanto artista, mas era realmente, tipo assim, se iria ser esse de serviço ou não. Mas se criticou a ideia de talvez de eu estar animalizando um corpo preto ao uivar, dentro de uma construção de personagem. Caramba. E aí eu falei assim, e aí é uma coisa que me bateu. Porque, tipo assim, é uma questão a animalização dos corpos pretos nas narrativas que a gente enxerga. Mas até onde o fato de ser um corpo preto não nos aprisiona em redes de criação, sabe? E os artistas não podem, tipo, se expandir a ponto de criar. Porque eu fiquei pensando muito, eu amo muito o Bruno Galhaço, sou muito fã dele. E eu lembro de uma entrevista dele, quando ele fez o papel de psicopata, que ele era um serial killer. Que ele fez a construção do personagem dele inspirada num tigre. E aí eu lembro que era uma capa de jornal enorme, assim, com o olho dele, e embaixo o olho de um tigre, assim, igualzinho. Eu falei assim, caraca, que foda. Olha que incrível poder criar e construir um personagem assim. E aí eu pensei em criar aí uma coisa divertidíssima, super divertida. Tipo assim, que condizia muito com o universo, a gente brincando ali. Ai, tá animalizando muito. Eu sei, mas tá animalizando Você muito. que propôs e não aceitaram? Mas é porque isso é uma preocupação que tá hoje em dia. E que eu entendo e respeito. Mas eu acho que a gente tem que conseguir ver até onde ela é realmente por um lugar de responsabilidade, de cuidado com as narrativas que a gente tá contando. Uhum. Ou é só uma precaução para não cair em armadilhas de cancelamento, sabe? Em época de internet, assim. Sim. Então esse é um perrengue de construção de ator que me dói muito. E tem o perrengue... Ah, mas aí, tipo, proibiram não, mas falaram pra você não fazer e você não pôde uivar. Não, eu continuei uivando. Eu falei assim, gente, olha só. Aí foi quando eu falei assim, não, olha só. Você bateu o martelo, né? Isso aqui... Legal. Tal qual eu tive peito para poder chegar e falar que na construção do Alemão 2 a gente pensou nisso e fez dessa forma, eu vou ter de vir aqui falar que se as pessoas se sentirem ofendidas e consumindo um produto que faz isso, animaliza um homem preto, eu vou dizer que foi uma construção, uma escolha minha enquanto artista. Uhum. Enquanto alguém que está contando uma narrativa que passa por diversos lugares sua, né? E é uma... comédia, uma brincadeira que não passa nem próximo da questão dele ser um homem preto, assim. Uhum. É muito mais por ele ser o personagem que ele é, no universo que ele tá, até as características que ele tem, e a gente brincar. Aí o que tem é a consequência de eu ser um ator preto. Uhum. E aí você vai entender se você, tipo, tá implicando por ser eu, com o meu tom de pele, ou se é de fato, tipo... É uma questão sua, uma questão das pessoas que assistem. Porque, por exemplo, se você assistiu o produto ali, como eu tô fazendo, e não foi eu com o meu tom de pele, foi uma pessoa branca fazendo, vai te gerar um incômodo de animalizar? Ou não?
Esse é um questionamento que a pessoa tem que fazer, né? Pra gente conseguir, tipo assim, encontrar um ponto que seja realmente um ponto verídico, sabe? Um ponto sincero sobre o que a gente tá tentando discutir. Porque senão a gente fica assim, realmente girando em torno de questões nas quais a gente só tá aprisionando os nossos. E Então você aí... se posicionou e Mas esse foi um dos perrengues que já encontrei, assim. estamos prontos para ver Digão Ribeiro uivando em tela. Gente. E o meu uivo é um presente pro meu totem xamânico, hein? Um animal de poder, que eu tenho um animal de poder chamado lobo também. Eu sou louco, o místico. Você tava falando, o perrengue. O perrengue, ela voltou pro perrengue. Ué, você ia contar, vou contar agora então. Mas eu nunca falei sobre isso abertamente assim em vídeo. Mas esse perrengue foi um dos perrengues que eu falei assim, caraca. É mais embaixo. Que foi numa produção de uma série enorme. Já tinha estreado Dom. E aí, tipo, é isso, assim. É isso. Seu trabalho chega em outros lugares, né? É como se... porque estreou Dom. E aí, quando Dom estreou, é isso. A gente não viu o sucesso que o Dom fez. Mas realmente ele chegou em muitos lugares. E... quando eu fui pra rua trabalhar de novo, as pessoas com quem eu tava trabalhando já tinham conhecimento também da série e tudo mais, da produção. E do meu trabalho enquanto ator. E aí, numa leitura, num ensaio de uma série, de uma produção enorme, um cara, não sei nem como é que eu falo isso. Falando, estamos prontos. Um cara vira na minha cara, brigando com terceiros, e me chama de negão afeminado, de forma pejorativa. Mas negão afeminado já é pejorativo. Não, porque a gente pode ser. Que nem tem aquelas amigas que se chamam de piranha. Zoando assim. Só que não, obviamente. Ofendendo. Como é que eu falo isso, gente? Não sei se eu falo sobre isso. Ué, mas tem que ser falado. Chegou. Essa pessoa era do elenco? Chamou. Lá vai, eu sou processada. Chamou. Não, eu vou falar assim, sai fora, vou falar mesmo. É isso, estava eu numa produção gigantesca. Cheguei no meu primeiro dia de ensaio, sentei, não sabia de nada que estava acontecendo. Já existiu no outro encontro uma questão entre essa pessoa e a outra pessoa. E aí a pessoa chegando, olhou pra cara da pessoa, falou que nunca tinha sido tão desrespeitada na vida por conta de um outro encontro, porque nunca viu dirigir ator, e que hoje estava pronta para o ensaio, e que não interessava porque chegou com esse negão afeminado aí, mas que não dá em nada, pode vir os dois pra cima que eu pego. Mas o universo é todo marginalizado, né? As histórias são todas assim. A gente não se sabia o que acontecia. Branca. Com certeza era branca. Não sabia o que acontecia. Eu falei, aí eu fiquei meio zonzo assim, eu falei, que isso? Sabe aquele jab que vem direto? Não tinha nem roupa pra esse rolê. Eu tava no meio de um ringue, ninguém me avisou. Aí eu tomei um direto, fui pro banheiro, chorei um pouquinho, que eu sou frágil, sou sensível, gente. Chorei, mas eu falei assim, peraí. Epa! Pera lá! Não vai passar. Aí eu respirei, eu voltei pro ensaio e tudo mais. Aí todo mundo tinha reparado, todo mundo reparou que eu saí, todo mundo reparou que eu voltei. Todo mundo ficou, tipo assim, sem entender. Aí, dado momento, essa pessoa foi arrumar uma outra confusão de novo. E aí, nessa, ela soltou que estava se sentindo muito desrespeitada ali. Aí eu falei assim, não, peraí. Não. Eu que nunca passei por uma situação como essa em set nenhum. E eu que estou me sentindo extremamente desrespeitado aqui por todos. Estou levantando daqui agora e saindo. Aí eu peguei minha bolsinha e virei. Foi igual aquele meme da menininha que com fósforo. E sai. Virei. Quando eu virei, óbvio que eu comecei a chorar em lágrimas. E foi Super Fighter. Não, peraí. E conversa, chama, vem, chama, vai. Acabou que não deu em nada. Estamos aí, a pessoa tá aí, todo mundo tá aí, o trabalho tá aí. Ninguém pediu desculpa, ninguém... Mas eu consegui falar assim, peraí. Tem um mundo complexo aqui. Tem um universo sombrio. Que é esse do ego, que é esse
das tentativas de não oportunidade. Tem um lugar meio duro, sabe? Que eu acho que passa muito mais pelas pessoas mais velhas que não conseguem entender que a arte, ela avança, ela evolui, ela fala São sobre momentos novas diferentes coisas. também, Sim, né? ela se atualiza e junto com ela tem que vir também tudo que a gente entender como necessário, sabe, para se trabalhar num ambiente respeitoso, num ambiente de troca, num ambiente de que as pessoas possam se sentir humanas, sem se sentir em perigo, sem se sentir expostas. Uhum. E aí, quando aconteceu essa, eu falei assim, meu Deus, aqui que pai e filho chora, mas não vê. Agora eu entendi. Aí eu falei assim, não, mas eu vou continuar. Vou continuar, porque aí eu saí, aí eu voltei, aí eu falei, aí depois que eu falei, eu liguei para minhas agentes, ela falou, você quer denunciar, quer ir na polícia agora, o que você quer fazer? Eu falei assim, gente, calma. Eles estão aqui querendo conversar comigo, a gente vai conversar todo mundo aqui agora. Aí sentamos, conversamos, aí veio o pessoal da empresa, veio o pessoal da RH, aí veio o pessoal dos direitos humanos, veio Deus e o mundo. Aí eu sei que no final a gente estava gravando com 2 assistentes sociais no set para assegurar, né, que tava Nossa, tudo ficou um em climão ordem. mesmo, né? Foi um dos piores trabalhos da minha vida. Não consegui assistir, Gente. não consegui ver. E já reencontrei com a pessoa várias vezes. E quando você encontra, vocês se falam? Eu pedi desculpa, né? Eu pedi desculpa. Desculpei, porque a gente tem que conviver. Fora, se é... A gente não sabe, mas assim, mas eu acho que é muito difícil porque é isso, sabe? Eu ainda tô aqui sem conseguir falar. E é louco, né? Tipo assim, não é nem por não querer expor, não é nem por querer... Porque eu acho que deixa marcas e cria situações da qual acho que as pessoas não podem serem expostas mais. Eu acho que cria feridas em lugares que são muito sutis e preciosos para as pessoas. Uhum. Porque é isso, assim, ali eu já estava vacinado, eu já sou um homem de 28 anos, então eu sei que o mundo é um mundo difícil. Mas se eu tô num lugar onde meu sonho está sendo plantado, peraí. Onde você foi convidado para estar. Peraí. Você não roubou o lugar de ninguém. Peraí. E nessa série, inclusive, quando eu cheguei, a produção inteira, tipo assim, todo mundo amou, os diretores vieram falar comigo, me elogiaram muito por causa de Dom. E aí tava todo mundo vendo, todo mundo tipo assim, o que tá acontecendo ali? Ah, tá chegando aqui, já ia recebendo elogiozinho, primeiro ensaio, isso aqui, nanana. E aí logo aconteceu isso, assim, sabe? E aí eu consigo colocar tudo isso na conta. Uhum. E aí tirar um peso, assim. Mas saber que você tá exposto a isso é você, tipo, não abaixar a guarda em qualquer lugar também, sabe? É saber que a vida vai ser tranquila, vai ser leve, mas porque você vai ter sempre um olhar pra isso e pra poder filtrar qualquer outra coisa que possa vir te tirar desse estado. E ter um pouco ali de frieza também pra entender que se você denuncia, quebra o barraco e tal, o que você ganha com isso, né? Porque se você viu que... Aspas, né? Porque existem situações que você realmente tem que fazer isso. Mas se você entendeu que você estava sendo abraçado e as pessoas queriam resolver, elas queriam muito que você se mantivesse ali, então vamos resolver. Sim. É ter essa cabeça também, né? Se vocês querem resolver, eu quero resolver também. Não é só tipo, tô sendo desrespeitado, vou embora. É ter essa maturidade também, né? Um lugar que você conquistou. Sim, você estava ali porque e você muito sobre isso, porque inclusive eu não saí desse trabalho porque eu falei, se eu sair desse trabalho, é isso. Vou perder o que aqui? Vou perder 4 meses de aluguel, que podia salvar minha vida. Vou perder uma projeção de um trabalho no qual eu posso me dedicar muito e surtir um efeito de outros trabalhos, sabe? É isso, sobre as oportunidades. Eu acho que uma oportunidade, ela é sempre a melhor escolha porque ela tem coisa ali guardada que você não conhece, sabe? Dependendo da forma como você planta ela, como você rega ela, os frutos que ela vai te dar podem ser diversos, assim. Apesar desse, no meio desse plantio, né, a gente não poder ter regado direito, mas era uma oportunidade que ainda assim me rendeu bons frutos, sabe? Sim. Então, tipo, eu não posso perder. Ainda mais sendo eu a pessoa que foi atacada no meio desse processo todo. Eu falei assim, então vambora. Mas esse foi o perrengue que eu falei assim, esse mundo existe mesmo, né? Não é um conto de fadas. Nunca foi, dor. né, querido? Mas eu sempre prefiro pensar que é. Mas a vida gosta de lembrar. Eles são sutis, são poéticos nessas formas. Muita coisa. A gente é artista, não tem jeito.
Olha, nem sei quanto a gente tá falando aqui, mas ó, eu acho que você gostou de podcast. Você já Tu pode ser viu? Eu falo a beça. convidado. Já pode ser Eu falo convidado. muito. Não, mas falamos pouco. Ó, eu quero que você fale alguma coisa, assim, pra essa nova geração de artistas e tal, que eu acho que é bacana, né? Eu sempre vejo esse momento aqui como uma oportunidade de inspirar e encorajar as pessoas e tal. E aí, o que você queria dizer, assim, pra... Queria dizer não, vai dizer, né? Que eu não sei se você quer, mas vai. Então agora aqui. Pra essa galera que tá estudando, que de repente, não sei. Eu acho que a gente tá num momento que as pessoas desistem muito fácil. Sim. E é esse o ponto, entendeu? De olhar, não só olhar pra pessoa e falar assim, que nem você falou, tem um pouquinho de sorte, assim. Ok, tem uma pitadinha ali. Mas você também não desistiu, e aí eu acho que tem uma série de coisas, e a gente tá numa geração que as pessoas tentam um ano, e não deu certo aqui, né? Pô, já tentei um ano. E aí você para pra pensar na carreira de um médico. Primeiro ele estuda 6 anos, depois ele faz residência, um advogado estuda primeiro 5 anos, e vão estudando outras possibilidades, se vai ser promotor, se vai ser delegado, se vai estudar para concurso mais 5 anos. Então, a profissão do artista, ela é muito solitária, ela não tem tantas possibilidades, assim, hoje em dia a gente tem mais possibilidades, mas existe um caminho que é difícil mesmo, e é inegável, e aí, por que desistir ali no meio, sabe? Por que não tentar mais um pouquinho? Por que não... Entendeu? Eu sei que cada história é uma história, mas o que você poderia dizer sobre isso, assim, sobre o não desistir? Eu sou professor de teatro também, né? Então, assim, eu já tive muitos alunos que sonham com esse universo, sonhavam com esse universo, e que de alguma forma trocavam comigo nesse lugar, assim, de perguntar, e aí, o que a gente faz? Como é que a gente segue, assim? A primeira coisa que eu falo sempre é, você quer isso? O que você quer? Sabe? Tipo, é muito difícil a gente, quando novo, ter certeza do que a gente quer. Porque quando a gente é novo, a gente tá conhecendo as coisas, tá conhecendo a vida, conhecendo as oportunidades, e vai se encantando ao longo delas, assim. Mas se você encontrou a arte de fato, e você quer muito ela, você tem que saber agora para onde que você quer que ela te leve. O que você quer que ela te torne, assim. Porque, por exemplo, a gente vive um momento em que os influenciadores, a rede social, a internet, os números, eles trazem um status que antes poderia ser muito dos frutos de um ator bem-sucedido. A gente acha assim, tá, você é famoso, você trabalhar muito com a arte, tipo assim, agora você tá estourado, você faz o que você quiser, você tem uma vida excelente como os influenciadores. E a gente tem muitos influenciadores que estão nesse lugar já. E tem uma troca acontecendo. Os influenciadores, inclusive, estão tentando se encontrar no meio da arte para conseguir fazer valer uma coisa que sempre foi vista como datada, que é do boom da internet. E a gente tem muitas pessoas que estão na arte querendo chegar no boom dos influenciadores, assim, sabe? Então, assim, você quer a arte na sua vida. Agora você quer que a sua arte te leve para onde? A arte pode te levar para ambos os lugares. Só precisa saber a direção que você quer ir para saber o tipo de plantio que você tem que fazer. Assim, eu acho que se você quer amanhã ou depois ser muito reconhecido pelo seu trabalho enquanto atriz, enquanto ator, de pesquisa, de construção, sabe, de talento, eu acho que a priori é estudo. É estudo. É estudo, é assistir, é ver, é ler, é procurar entender o que são métodos, procurar entender quais são os métodos, procurar entender se você já consegue desenvolver o seu próprio método de fazer a arte e contar a história, porque por mais que todos nós possamos atuar, todos nós vamos atuar de forma diferente. Porque é isso, assim, a gente tem registros e formas de contar histórias diferentes. E isso que vai fazer com que a gente consiga potencializar a nossa trajetória. E aí tá, eu quero ser ator, quero bombar muito como ator, então eu vou estudar muito. Então, se dedique e vá muito para esse caminho. E aí, se você quer, pensei aqui de fato, e talvez eu queira mais ser um influenciador, quero estar mais nesse lugar de comunicar e de falar. Nos dias de hoje, pensar sobre o que você quer falar, se realmente tem alguma relevância, se não tem alguém falando nesse lugar e ser você dando giros e voltas.
e tentar inovar, assim, sabe? Eu acho que a gente está muito aberto para o novo. Então, acho que são dois conselhos diferentes que eu possa ter, assim. Para quem quer trabalhar muito com arte, de contar a história, é estudar, ler, buscar, pesquisar, se aprimorar em métodos e pesquisas. E para quem quer, talvez, ser um grande digital influencer, ser uma pessoa com muitos seguidores, né? meio comunicador, procurar saber sobre o que quer falar, sabe? E sempre se manter muito informado sobre esses assuntos, assim, sabe? Tentar discutir muito, tentar buscar formas novas de se comunicar, porque eu acho que o trabalho do influenciador é um trabalho muito positivo, porque, bem ou mal, ele se comunica com uma galera que tem ele como referência. E aí, se ele se acha uma pessoa, tipo, com capacidade para tal, com preparo para tal, que ele possa fazer isso de formas inovadoras, porque eu acho que a gente também precisa de pessoas que consigam se comunicar com as outras, trazendo um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está vivenciando. E não conseguir não ser só mais um, né? não ser só mais um. E a gente conseguir, tipo assim, identificar quem é cada um em cada lugar. Pra gente poder separar também artistas, de influenciadores, de contadores de histórias, pra gente poder, tipo, ter cada um no seu canto, fazendo tudo muito bem feito e investir no máximo de energia possível. Porque 2023 era de aquário, era de comunicação, era de falar, era de influenciar, era de trocar, era do novo. Uau! Falei nada, né? Não, Dei voltas e voltas. Claro que falou. Mas é porque, assim, a pessoa tem que prestar atenção também, né? Não é só... A gente não tá aqui de brincadeira, não, digamos. Não, entendeu? é difícil. Gente, o caminho é árduo. Tá? Se eu te falar os livros que eu tive que ler, algumas coisas você nem usa na vida, mas só de você ler, você já ter o entendimento, né? Mostra que você tá no corre. Digão, fiquei imensamente feliz de você ter aceitado o convite para participar do podcast. Foi incrível. Espero que não tenha sido traumático, porque você falou que estava passando mal. Não, eu fico nervoso, porque eu falo, eu tagarelo, eu vou indo embora, entendeu? Eu amei, foi eu falo. Mas fiquei muito feliz com isso também, gente. Assistam, tá bom? Divulguem, manda pra galera. Vai lá no canal do YouTube do Não Foi Sorte, ativa o sininho, se inscreva, compartilha. Essa semana vai entrar numa entrevista, mas tem muitas outras entrevistas lá, então segue no Instagram, no Spotify, é isso. Esteja conosco e sigam o Digão também, que tem um trabalho incrível. Vai lá, Digão Ribeiro _ em todas as redes. Todas as redes, pra facilitar pra vocês. Beijo, até o próximo Não Foi Sorte. Ai, que